Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2011, sexta-feira. O verbete é o 1844, 4 páginas, 44 elogios e 7 máximos. O tema, ignorância ignorada. A especialidade, autoenganologia. Agora, a verbetógrafa, a autora, é a professora Adriana Lopes. Agora, a definologia. A ignorância ignorada é a postura presunçosa de inadmissão das lacunas do conhecimento pessoal, quando a consciência sucumbe à ilusão de compreender integralmente algo e, apegada às autoconvicções irrefutáveis, desconsidera o crescendo de aquisições cognitivas inerentes à progressão evolutiva. A forma holopensênica autoengessante. A autoblindagem pensênica, as inspirações dos amparadores dos desafios de função. A insciência quanto à própria ignorância. O desconhecimento das raias do conhecimento pessoal. A negação da inevitabilidade do não saber algo. A fantasia quanto à possibilidade de saber tudo. A autoinstalação em torno de marfim cognitiva. O pseudo-conforto promovido pelas autocertezas absolutas. Eu li uma parte só aí da patologia, um pedacinho. Agora, ainda tem a autoconscientização multidimensional, permitindo o vislumbre da extensão do autodesconhecimento. A ignorância do pré-serenão quanto à integralidade das retobiografias humanas e subhumanas. Na argumentologia nós temos neoelementos, são os neoelementos fatuísticos e parafatuísticos apreendidos. Tem 3 condições enumeradas sob o assunto. E depois nós temos a tabelologia com 8 condições do confronto entre a consciência insciente da autolimitação cognitiva e a consciência lúcida para essa realidade incontestável. Na remissologia destacamos 5 verbetes: achismo, apedeutismo, douta ignorância, eunuco intelectual e lacuna da formação cultural. Frase enfática. A ignorância ignorada entrava a autoevolução. Somente a admissão das brechas autocognitivas atiça a curiosidade e impulsiona a busca teática por verpões de patamares cognitivos futuros. Você já superou integralmente a condição da ignorância ignorada? Desde quando? Agora, pergunta. Nasci em 31 de 1 de 77. Desde a infância vejo, ouço e sinto conscientes doentias. Ao longo da vida tive que lidar com consciências muito tiranas e me esforço para caminhar livremente. Estou no último ano do curso de Direito e trabalho no Ministério Público. Em dezembro agora de 2010, entrei numa fase difícil. Parece que quanto mais estudo conscienciologia, mais opressão extra-física recai sobre mim. É porque levanta poeira. Chegou ao ponto de sofrer assédio sexual por um promotor de justiça. Minha vida tornou-se um inferno ainda maior. É uma senhora que está falando isso aqui. Uma consciente diz que é melhor eu suicidar, porque de qualquer modo vão levar-me de volta para a baratosfera. Não consigo dormir bem, sinto muito peso sobre mim e agora até minha memória está sendo afetada. Consultei-me com um psiquiatra e ela receitou, receitou-me lorazepam e arotim. Não consigo instalar o EV. O senhor tem alguma sugestão para mim? O ano que ressomei e os fatos relatados evidenciam algo sobre o período anterior à ressoma? Não, o problema todo é o seguinte. No seu caso, é trabalhar com as energias e arranjar um ambiente mais tranquilo. Se as coisas apertarem demais, peça uma licença. Isso pode te ajudar. Pensa nisso. Agora, é muito engraçado o problema da pessoa que tem todo esse processo que ela está sentindo de assédio. Ela vai estudar Direito e ela trabalha no Ministério Público. Os afins se atrasam de todo lado. É uma coisa seríssima isso aqui.
Eu acho o seguinte, qualquer coisa, se apareça por aqui, passe uns dias aqui, que a consciência terapia pode ajudar muito você. Outro, pensava que havia dado um passo rumo à superação do medo que tem do parapsiquismo. Porém, recentemente, após projeção, refleti que no fundo eu não superei o tal medo. Na projeção eu entrava em um quarto e começava a ver pontos luminosos, então pensava, tem amparador aqui. Logo em seguida eu vi uma silhueta luminosa e vinha a ideia de que um amparador iria aparecer para mim. Então eu comecei a ficar apavorada e saí correndo do local. Ao entrar em outro cômodo à minha frente, se materializou uma consciência. Ao ver, eu dava um grito e, como defesa, estendia as mãos e exteriorizava energias. Logo em seguida, pedia socorro ao amparador. Passada a projeção vexaminosa, que posso estar fazendo em meu dia a dia, didaticamente, além da TENEPS, para superar esse medo? Pode detalhar? Não, o problema é o seguinte, faça detalhes da preparação para a TENEPS diária. Isso vai ajudar você. Dê mais atenção para os pormenores da sua TENEPS. Isso pode ser muito sério. Gostaria de saber sobre os hormônios bioidênticos. Quem é que quer falar sobre isso? Tem alguém aí? Bioidênticos. Eu não sei nada disso, eu não tenho competência para falar. Ô, meu amigo, você deve estar inventando uma boa. É bom você olhar na internet, né? Que pode ser que tenha bioidênticos. Na minha terra, eles são idênticos biologicamente. Tem um monte de hormônio assim. Os hormônios, por exemplo, os suprarrenais são bioidênticos, até um certo ponto. Está claro? Em cima dos dois rins, bioidêntico. Entende? Eu não sei o que ele quer dizer com isso. Estou um tempo praticando o EV e tenho certas dúvidas e necessidade de estar mais próximo do CAEC para ter uma vivência mais constante do parapsiquismo. Tenho muitos impedimentos ao progresso. Quero auxílios para minimizar assédio até alcançar minha dispersidade. Estou interessado no curso que será em abril sobre as 40 manobras energéticas, mas a viagem da cidade que moro até Foz fica um pouco fora do meu orçamento. Poderia me ajudar com algo? Esse cara está sempre escrevendo para cá. Vamos passar para a equipe. Como hoje é sábado, na minha terra era o dia de colocar. Não, mas amanhã, gente, já é o horário de verão. Hoje já é o processo todo o seguinte: de sexta para sábado era o dia de colocar. Você sabe o que no interior? Esmolé. O senhor falou essa semana do estigma do nome que uma cidade pode ter e que o ideal nesse caso é mudar o nome da cidade. Essa mudança de nome é possível? Quando tem vontade política. Se a resposta for sim, qual a forma de se fazer? Arranjar vontade política para mudar. Agora, por exemplo, a cidade Cascavel. Vocês não acham que é uma coisa, não tem nada positivo nisso? Me perdoa o mau jeito, mas não tem. Vocês vão falar, é frescurite, é mania, não tem nada disso. O processo é que falou em Cascavel, a ideia é uma só, é o chocalho. É ou não é? Qual a sua visão acerca da transição planetária? Isso eu não sei nada, a única coisa que eu sei é a Reurbex. Qualquer coisa você leia meu livro que eu escrevi que chama Homo Sapiens Reurbanizados. A transição planetária que eu conheço é essa. Em recente entrevista, o cineasta Francis Ford Coppola, o do Poderoso Chefão, parece corroborar pensamento do senhor a respeito das artes. Ele sugere, em outras coisas, que artistas não deveriam ganhar dinheiro com arte. E que o futuro da arte é ser totalmente gratuito. O que o senhor a respeito sabe disso? Olha, essa é a minha opinião, faz só 60 anos. E outra coisa, eu acho um absurdo o preço que eles dão para a arte, etc. Sendo que é só tirar uma fotografia, a pessoa tem aquilo na casa até melhor do que a pintura. Quer dizer, eu não engulo essa, não dá. Então, tem essas coisas, tudo é um processo de emoção de bicho, é um processo animal. Por quê? A arte é um processo subcerebral.
É um problema sério, não adianta querer fugir disso. Então, por exemplo, fazer gratuito já ajuda. Por exemplo, tem que ser a arte real, é daquela criança que faz um desenho da minha cara com a barba e me dá de presente. Eu não paguei nada. Isso é arte. É a arte infantil. Tudo que vem da arte é infantil para mim. Agora aqui, eu vou ler em espanhol porque está escrito, tá? Me encontraba haciendo una historia clínica a una mujer senil, 80 años, con infarto al miocardio, que sí presentó síntomas muy atípicos, donde además del dolor en el tórax izquierdo, también describió una especie de descoincidencia de la paracabeza en el momento del infarto. Sentía que la cabeza no era la mía. Posteriormente, ya hospitalizada, estabilizada, la paciente dice sentir que su cuerpo se va hundiendo en la cama. Quer dizer, está fundindo. Aquilo vai, é quando a pessoa relaxa. Personalmente lo asocié fuertemente a una descoincidencia preparatoria para una desoma. Como sempre he analisado estes hechos de descoincidencia dentro de los grupos de estudo del IPC y del CIAEC, quiero ir con mucho cuidado ahora, pues no quiero cometer una iatrogenia por ignorancia sobre la conciencioterapia. ¿Cómo puede mejorar mi asistencia en estes casos? Estado vibracional. Não é isso? É o ideal. Agora, uma coisa boa fazer as 40 maniobras do parapsiquismo, do estado vibracional. Seria muito bueno. Na abertura de domingo passado, a sua resposta a uma pergunta minha me fez entender que sou ignorante quanto à conscienciologia. Desde então tenho me sentido mal, angustiado e ansioso. Está vendo? O orgulho dele é muito grande. Está muito grande, né? Porque ele sentiu mal a hora que ficou sabendo a realidade dele. Lendo o verbete de hoje, comprovei que realmente sou um incauto, apriorista, egocêntrico, atendente, evolutivo e negligente. Seria bom pouco e super orgulhoso. Não tenho domínio do parapsiquismo, muito menos do EV. Estou me sentindo muito mal. Preciso realmente da ajuda do Senhor. Então, a primeira coisa é o seguinte. Aí é um processo de orgulho. Mexeu nos seus brios. Isso é ótimo, vai ajudar você. Por quê? Mexeu a vergonha na cara. E outra coisa, você já não está tão orgulhoso que você já escreveu isso e assinou embaixo. Eu não vou falar o nome dele, mas isso já mostra que ele está saindo do pedaço, da condição difícil. Agora, vamos pensar positivo. Do meu lado, eu vou pensar em você. Eu já vi várias perguntas que você já fez aqui. Não esqueci seu nome, não. Vamos trabalhar com isso. Agora, gente, aqui está. Construa o futuro do seu bairro. O bairro é aqui, tá? É a Cognópolis. Tá certo? Então, reunião para aprovação do Estatuto da Associação de Moradores do Bairro Cognópolis. Então, dia 23 de fevereiro, daqui 5 dias. Auditório de Discernimento. Horário 7h30 da noite, 19h30. Se alguém quiser ver mais o cartaz, está aqui, tá certo? Eu estou aqui com o levantamento anual dos atendidos na TENET, no Instituto. Então, tudo indica que isso aqui é do ano passado, pela situação que eu vejo aqui. Foram atendidos, tem a cidade toda que foram atendidos. O total de pedidos foi 1.198. A média de pedido por mês foi 92,4. 3 países, 5 cidades de 3 países diferentes. Ao todo, 36 cidades de 14 estados. E só do estado de São Paulo foram 55 cidades do estado de São Paulo. Então, com isso, a gente já tem uma ideia dos pedidos da TENET. Isso aí a gente pode saber. Para os teneticistas é importante saber, não é isso? Eu quero dizer para vocês que amanhã, sábado, à meia-noite para domingo,
vocês têm que cortar 1 hora nos relógios, atrasar o relógio. 1 hora, que o horário de verão acaba tomorrow. Tá certo? Amanhã. Agora, eu queria dizer outra coisa para vocês, que eu falei aqui um dia que eu prometi, que o dia que eu visse eu ia falar. Hoje eu vi. Hoje houve uma tempestade energética, magnética, das 7 às 10 da manhã. Tá certo? Eu vi que as coisas todas tinham todas as características disso. Agora, observem na vida de vocês o que aconteceu entre 7 e 10 horas, principalmente com referência ao tempo, ao holopensene, à pressão atmosférica, ou qualquer coisa que vocês tenham sentido. Foi das 7 às 10 horas. Agora, parece que o tempo para, não havia vento demais. Isso na nossa área aqui. Pegou o CAE, que eu estava aqui vendo o CAE. Então parece que para tudo, aquilo fica escutando o silêncio. É a voz do silêncio que fala. Diminui as borboletas do ar. E às vezes acontece coisas que a pessoa deixa para depois. Ela para alguma coisa. Precisa ver. Quem é que deixou alguma coisa para depois, hoje de manhã? Alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, precisa saber o quê? O que vocês deixaram? Vê se tem relação com algum processo magnético, de energia. A tempestade magnética, geralmente, ela melhora. Ó, aqui, ó, eu estou falando a energia que está aqui. Ó. Eu me ligo lá no processo, ó. Energia enorme. Tá certo? Ó. Negócio, ó. Qualquer coisa a gente entra na mega euforização sem trabalho e sem pagar nada. Tudo espontâneo. Agora, eu vi as coisas que aconteceram dentro dos problemas que eu estava fazendo. Agora, outra coisa, quando ocorre um caso desse, a gente tem que ver o que está ocorrendo simultaneamente, antes, durante e depois. Então, nós temos, hoje está começando o acoplamentário. Eu trabalhei de madrugada 3 vezes com esse povo do acoplamentário aí, dessa vez. Estou falando para vocês, claro. Tem esse processo da mudança do horário, que é amanhã, meia-noite. De modo que o céu estava azulíssimo pela manhã. Agora eu não sei, que eu não vi lá fora. Tá certo? Então, aquilo que me perguntaram muitas vezes como é que era a tempestade, para eu falar, eu cumpri a minha obrigação e a minha promessa hoje. Pode ter relação com o que a gente estava estudando? Pode ter relação com o que a gente estava estudando nesse horário? Pode ter relação como? Com o assunto que a gente está estudando nesse horário? Aí é um problema que você tem que saber disso, eu não sei. Urubu Serva. Eu estou falando o que aconteceu com o holopensene nosso. Eu não sei o alcance, até onde foi, porque eu não saí de manhã. Eu não pude, porque eu estava ocupado, eu estava atendendo os outros lá embaixo hoje. Hoje é meu dia, é dia par. Então não dava. Né? Agora, o hormônio bioidêntico. O termo bioidêntico refere-se a uma substância com estrutura molecular exatamente idêntica ao dos equivalentes produzidos pelo nosso próprio organismo, independentemente da fonte da qual se origina. Assim pode ser natural ou sintética. Estradiol, estrônio, estriol, DHEA, prognolona, progesterona, testosterona, tiroxina e tal. São hormônios bioidênticos aos produzidos pelo organismo humano, independentemente da fonte da qual se origina, natural ou sintética. Então, ó, aqui já está. A André já olhou tudo lá. Agora, o processo todo não é só isso, não. O hormônio, ele é bioidêntico também entre um rim e outro. A suprarrenal. Vai dizer que não? Aqui é o artificial. Você está falando do artificial, mas eu estou falando do natural. Eu acho que a pergunta que fizeram era por causa disso, por causa do tema da tertúlia de ontem. Foi. Porque esses bioidênticos estão sendo utilizados na reposição hormonal masculina e feminina. Isso, que equivale, mas tudo é hormônio. A pessoa não pode esquecer que tá tudo é hormônio. Que nós mesmos produzimos. Eu quero lembrar isso, que tudo é hormônio. Vamos devagar com isso. Mas voltando à ignorância ignorada, você tem a palavra doravante. Você pode perguntar, por favor. Adriana, aqui na Pensionologia,
na última linha, eu queria que você falasse um pouco sobre essa autoblindagem pensênica, as inspirações dos amparadores extrafísicos de função. Sim. Porque essa postura, né, da ignorância ignorada, como a gente coloca na definição, né, essa postura presunçosa de você que já sabe tudo, você acaba bloqueando até a possibilidade de interação com os amparadores. Então você vê até às vezes, no processo da energia, a pessoa ela cria uma autossuficiência, que ela já sabe tudo, e com isso fica difícil. Como que ela vai se abrir? Se ela não abre para ouvir uma pessoa intrafísica, a extrafísica, que é bem mais sutil, também vai ficar mais difícil. Então você vê aquelas pessoas que estão em cargos públicos importantes, que teriam um amparo de função para isso, elas ficam refratárias, elas não ouvem, elas já estão donas da verdade, elas já têm o conhecimento e não se abrem a nada. Então essa é a ideia aqui. Uma grande perda, né, da ignorância ignorada é isso. É que você se fecha às inspirações, você brinda, você não entra nada, você não pega. Então você não pega nem assediador nem amparador, não pega ninguém. Essa era a ideia. O que a pessoa pode fazer para melhorar disso daqui? Eu acho que entra lá na questão na própria autoconscientização multidimensional, né? E na hora também, para ela melhorar, vamos pensar, primeiro ela tem que sair dessa postura de ignorância ignorada. Então, se ela começa a se abrir para saber que os conhecimentos são sempre maiores, que é impossível ela saber tudo, ela vai naturalmente, ela vai começar a se abrir. Então ela vai começar a pesquisar mais, ela vai querer saber mais, ela vai ouvir mais as outras pessoas. Porque ela sabe que aquelas outras pessoas, o universo tem algo para ela, algo para dar para ela. Porque não deixa de ser uma forma de alienação, né? Porque você se aliena, você sabe tudo, o universo não tem nada a me oferecer. No momento que você se abre, que o universo tem algo para te oferecer, se abre para tudo. Então isso é uma postura íntima de você se abrir. E até que eu coloco na técnica, que é a técnica da cosmoética destrutiva. Às vezes a pessoa não consegue sair sozinha, ela precisa de muita autocrítica para sair. Então aí é um dos requisitos que a gente fala que é premente a questão da cosmoética, da técnica da cosmoética destrutiva. É você chegar na pessoa e desconstruir a argumentação dela para que ela possa pensar diferente. É porque aí eu queria ligar isso com uma outra abordagem que você traz na fatologia, na linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No final da nona linha, você fala assim, o apego afetivo às ideias, conceitos e convicções. Porque eu vejo assim que em algumas áreas, às vezes a pessoa ela até tem uma abertura, né? Mas às vezes, justamente naquilo que ela acha que ela sabe, é o que ela não sabe e que a gente deveria se abrir para outra pessoa poder dar opinião, etc. e tal. Então, esse apego afetivo, o que ajuda a pessoa a sair disso? Olha, se você olhar antes, eu acho que antes ou depois eu coloco da insegurança. Eu acho que é um pouco, ainda está um pouco mais embaixo. Porque eu coloco assim, depois da lição do pulo do gato, eu falo a autoconfiança intelectiva necessária, aceitação das falhas na autocognição. Então você precisa ter muito autoconfiança de que você é capaz de mudar, confiança na sua capacidade de apreensão, que você pode mudar suas convicções. Isso é a base até da Verpon, a base do princípio da descrença. Quando a pessoa está muito apegada, é porque no fundo ela acha que aquilo, ela só tem aquilo. Então ela se apega àquela pessoa que não gosta de aceitar uma heterocrítica, que ela faz qualquer obra, tem até o verbete que eu fiz também, heterocríticofilia, né? Qualquer coisa que ela faz, ela se apega, ela não vai querer nem cortar, não, eu não corto nada. Isso aqui é como se eu tivesse aquilo. Se ela tem uma ficção que ela tem muito mais que aquilo, que existe um mundo de fontes cognitivas que ela pode ter, que ela mesma tem capacidade de aprender muito mais, ela não vai se apegar a uma ideia simples só. Ela se apega por até uma jejunice ou até uma infantilidade, só que não, eu só tenho essa ideia que eu não posso largá-la. Né? Então eu vejo por aí. E até eu tenho uma hipótese, que é a questão da autoconfiança, né? Que eu estava até pensando quando eu estava estudando hoje para isso aqui. Que a autoconfiança intelectual,
ela vem justamente nessa capacidade que você tem de... Ela tem que estar pautada, embasada nessa sua confiança de que você pode aprender, que você pode desconstruir algum conceito, porque você vai ter capacidade de construir. Se a sua autoestima intelectual ela está presa ao que você sabe, ao conteúdo, acabou. Porque esse conteúdo é princípio da Verpon. Esse conteúdo varia. Então você vai se apegar, não, mas eu sei isso aqui. Não, acho que você tem isso é uma hipótese ainda, porque eu estou ainda começando a pensar isso. Que a autoestima, ela teria que estar embasada nisso. Não, eu tenho capacidade de mudar tudo que for necessário. Se virarem para mim, tudo que você pensou agora está errado, então peraí, então o que é isso então? Tem que ter confiança que eu vou conseguir aprender e mudar e entender. Agora, se é na cognição, é o que pega, que as pessoas pendem, então é o apego afetivo, não, eu sei é isso. Então, não me tira isso não, porque é a única coisa que eu tenho. E é uma bobagem. Eu vejo que é uma bobagem, é uma imaturidade ainda. É isso que eu acho que é a ideia que eu quis passar aqui. Obrigada. Oi, quem é? Olá, oi, Daniel. Eu acho que está desligado o seu microfone. Dá uma olhada. É no detalhismo. Acho que ele está sem... Mas vai falando alto. Detalhismo qual que é? Interaciologia, qual delas? Eu queria que você explicasse a interação fechadismo consciencial, fechadismo cognitivo. Bem, aqui eu estou querendo mostrar justamente essa ideia dessa interação, né? Se a pessoa ela é fechada consciencialmente, ela também vai ser fechada aos novos conhecimentos. E vice-versa. Uma pessoa que ela é fechada aos novos conhecimentos, ela também tem um fechadismo consciencial. Porque o abertismo consciencial é justamente você está aberto para o cosmos. Se você não está aberto para o cosmos, você está fechado aos conhecimentos que o cosmos tem para te oferecer. Então, por isso que é uma interação, não quer dizer que é igual, mas é uma interação, uma coisa está interagindo com a outra. Olha, a pessoa com fechadismo consciencial, ela está muito ligada no fechadismo cognitivo e vice-versa. É isso que é a ideia que eu estou querendo passar. E aqui na antagonismologia, queria que você me desse exemplos de dúvidas paralisantes e dúvidas produtivas. Tá. Aqui é como se eu estou tentando colocar uma profilaxia, que a pessoa fala assim, então ignorância ignorada, então eu ignoro tudo, é um universo para saber, então eu não sei nada, é o Sócrates, né? Não sei nada, então eu vou ficar quieto aqui e não faço mais nada. Então é justamente aqui para mostrar que é diferente, uma coisa é uma dúvida paralisante. Então você fica com dúvida, você parou, não faz mais nada e estacionou. Então eu não sei e acabou. É o contrário do quê? De uma dúvida produtiva. Eu não sei, então o que eu preciso fazer para saber? É diferente. Então você vai correr atrás e vai acabar chegando às suas conclusões. Então eu quis justamente fazer essa profilaxia aqui, ó. Não é uma dúvida paralisante, a ideia não é essa. É que é uma dúvida produtiva, é aqui que vai buscar você querer saber mais, que vai saber você ter a curiosidade. É o que eu coloco da frase enfática, né? Ó. A ignorância ignorada, ela entrava a evolução. Somente a admissão das brechas autocognitivas, quer dizer, eu admito que eu não sei, eu sou capaz de atiçar minha curiosidade. Eu não sei, então o que eu preciso fazer para saber? Impulsiona a busca teática por verpons de patamares cognitivos futuros, que entra a escala evolutiva. Isso eu não sei. Eu não sei o que é ser desperto. O que seria ser desperto? Então tem aquele verbete que eu gosto muito, que é o mega nível da autoconsciência. Eu recomendo todo mundo ler, é um verbete pequeno, e tem 3 páginas, mas ele é muito bom. Porque ele diz justamente você se colocar na posição de desperto. Então eu não sou desperta, mas o que seria? E como é que eu pensaria se eu fosse desperta? Então eu estou buscando saber como é que é. Como é que é isso? E assim serve para a escala evolutiva toda, para tudo. O que é ser um nível acima? Então é isso que eu estou querendo dizer. É uma dúvida produtiva. Eu não sei, mas eu estou querendo saber. Eu vou pesquisar, eu vou procurar me informar mais. Entendi. Obrigado. Nada. Aqui outra pergunta. Gostaria de esclarecer uma dúvida sobre a esquizofrenia, pois tem um parente que possui essa doença e ele é uma pessoa muito violenta. Como poderia lidar com uma pessoa dessa? Olha, esquizofrenia é um processo psiquiátrico. Olha, o psiquiatra, o hospital psiquiatra, isso é que é psiquiátrico, esse é o caminho, não tem outro jeito. Assim, no escuro, o que a gente vai falar? Muita paciência, caldo de galinha, né? E ver o que dá. Outra, estou fazendo EV há 20 dias,
Mais ou menos. Essa noite acho que tive uma experiência fora do corpo pela primeira vez. Estive no local no qual eu senti uma grande paz e alegria, parecia-me o CAF, porém com outras características. Então não era. Em lugar mais antigo, com muitos livros, um enorme quadro na parede, tipo tapete, e com muitas pessoas. Lembro bem que estava com uma mulher e falei para ela, estou lúcido. Eu sabia que iria conseguir e fiquei emocionado. Depois disso, não lembro mais. Hoje acordei muito bem. Será que o senhor poderia me dizer que local seria esse? Não, não posso, não sei. Agora, a melhor coisa que você faz, anota tudo isso, até aqueles detalhes que são aparentemente insignificantes, que com o passar do tempo isso pode esclarecer a sua vida próxima. É importante isso aí. De qualquer maneira, precise ver se o seu sonho lúcido já se transformou numa projeção. Do jeito que está aí, se você falou em lucidez durante o onirismo, já mostra que é pelo menos sonho lúcido. Isso é uma técnica. Adriana, aqui para a Adriana aí. Na página 47, a paradoxologia é o primeiro paradoxo aí. Paradoxo da arrogância intelectual, usado para mascarar a complexa inferioridade intelectual. Isso, esse paradoxo até já foi usado em outros verbetes da Conscienciologia, né? Que é o paradoxo da arrogância intelectual usada para mascarar o complexo de inferioridade intelectual. Então, isso entra naquilo que eu falei um pouco antes, da questão da insegurança, né? A pessoa insegura, muitas vezes, ela vai a um paradoxo. É porque ela vai, justamente, ela é uma paradoxal para ela, porque a inferioridade dela a faz ela assumir uma postura mais arrogante em relação ao saber. Então, justamente no fundo disso estaria uma tremenda insegurança. Então, por isso que é um paradoxo. Eu acho que é uma tendência da pessoa, vamos dizer que sabe menos, ela querer se mostrar que sabe mais. Não, justamente, é pela insegurança da inferioridade intelectual que ela tenha, é que ela acaba se mostrando como arrogante, ou sabe tudo. No fundo, lá no fundo ele saberia, por isso que eu falo autoenganologia. Ele sabe que não sabe muitas vezes, mas ele age um mecanismo de defesa, até certa forma. Então é esse que quer dizer esse paradoxo. Correto, obrigado. Adriana, eu te queria perguntar, a respeito da resposta que você fez a Daniel, o antagonismo, dúvidas paralisantes e dúvidas produtivas, eu justamente estava unindo com codigologia, que você coloca aí o código pessoal de cosmoética implantando um benefício da dúvida nas autoavaliações sobre o cosmos. Sim, o benefício da dúvida é justamente, quando você fala, na dúvida você absorve, né, o réu. Então é mais ou menos isso. Se você usa na hora que você avaliar o cosmos, que aí entra um pouco o que a Kátia falou, né? Como é que eu faço para melhorar isso? É na dúvida, eu espero saber mais um pouco, que é o princípio consciencial, né, o princípio conscienciológico, na dúvida abstência. Né? Então, às vezes, se você tem uma dúvida, em vez de você fazer um parecer precipitado, peraí, eu tenho alguma dúvida ainda? Espero, vou pegar mais informação antes de eu decidir alguma coisa. Então, eu acho que é isso que a gente coloca, que o Código Pessoal do Cosmoética seria justamente isso. Vai implantar esse benefício da dúvida, das avaliações do cosmos. Então, antes de avaliar pessoas, situações, contextos, eu falo, peraí, há alguma dúvida? Então, ainda faltam dados para eu ter o meu parecer ainda fixado. A gente vê que muitas vezes, nessa postura da ignorância ignorada, vem um parecer muitas vezes superficial, rápido, você já julga, é isso, ponto, bate o martelo, acabou. Aí entra a priorismose, e ainda entra a priorismose, uma série de coisas. É isso que me ideia. E, por exemplo, uma outra pergunta, neossinasologia. Sim. O poder bloqueador das autocertezas absolutas na formação neosináptica. Isso aqui é a mesma coisa, né? Se você já sabe tudo, você não vai fazer neossinapse, você não fechou. Então pode ter alguma outra situação que você poderia aprender, você fecha. Eu já sei. Então acaba bloqueando a você fazer novas sinapses sobre as realidades do cosmos. É bastante sério a respeito, né? Porque você aqui esclarece que bloqueia a formação neosináptica.
É isso. Acaba você bloqueia a formação, porque você não vai aceitar nada para você ter novas ideias. Então você não vai formar. Se você não pega novos conhecimentos, não tem novas sinapses. Essa que é a ideia. Coisa, né? Entendeu? Uma outra pergunta. Fatologia. A omissão do pulo do gato. O que quer dizer? Isso aí é por causa do espanhol, né? Eu não sei se tem outro termo. Isso. Vou falar depois. Tá. O pulo do gato é o seguinte, isso é um termo colocado no Brasil, né? O que é o pulo do gato? O pulo do gato tem toda uma técnica, né? Uma precisão. Então, usa-se muito, por exemplo, daquela do professor, que ele dá uma informação, mas ele não dá o pulo do gato, ele não dá o resultado, ele não dá o macete, ele dá a informação, mas ele se omite. Ele omite o principal. E aí a correlação que eu fiz com a ignorância ignorada, que eu pensei, isso é uma ignorância ignorada. Os americanos têm feito isso com o Brasil em toda a transmissão de tecnologia. Pois é. Eles vão, e gol, e para por aí e não fala nada. Então, quer dizer, é o essencial, o espírito da coisa, como eles chamam, não é falado. Por isso que estão em dúvida se compra avião dos americanos. Exatamente. Eles prometem, mas não fazem. A transmissão não é feita. Então, tirando esse aspecto que é anticosmoético mesmo, né, de segurar a informação, se você pegar no aspecto intraconsciencial, por exemplo, um professor que faça isso, o que eu penso? Esse professor, na verdade, ele acha que o conhecimento dele é único, então ele já conhece, ele domina tudo. Se eu passar isso para o meu aluno, ele vai ficar igual a mim, porque ele vai pegar o meu macete que eu demorei 20 anos para descobrir, eu vou passar para ele vai ficar igual a mim e acabou. Se ele tem a ideia que tem muita coisa para ele aprender, ele vai continuar aprendendo. Então ele pode passar o pulo do gato, porque ele está continuando aprendendo, ele está se aperfeiçoando cada vez mais. O julgar com uma carta de menos. Às vezes isso é importante, mas às vezes pode ser anticosmoético. Você omite, né? Segura. Então é isso que a gente está colocando nessa ideia. Tá? Agora, para eu não me omitir, eu quero dizer que tem na desconsideração, está escrito inabaláveis, tem um A com acento agudo. É verdade. Ela não tem nada a ver com isso. Essa culpa é minha. Então, essa desconsideração tem que vir por cima de mim. Na argumentologia, desconsideração, esse ponto, quem colocou fui eu, está errado. É a única coisa que nós achamos aí no verbete. Adriana, fala, Dulce. Eu queria que você comentasse aqui na fatologia, na quinta linha, eu achei interessante você colocar isso aqui, porque eu já tive a oportunidade de ver ao vivo você falar isso, dando uma aula. O ato antipedagógico de não assumir o desconhecimento da resposta à pergunta feita. Eu acho tão interessante, você pode comentar nesse contexto? Não, isso entra a questão da arrogância intelectual que a gente falou da ignorância ignorada, né? O que acontece? A pessoa, ela não assume o desconhecimento do que é da pergunta. Então, ela não sabe, ela chuta. Ela faz um achismo, ela coloca outra coisa. Ela não faz a técnica que a gente faz na tertúlia aqui, né? Não me sinto, não estou autorizado a falar sobre isso. Então, a pessoa, ela se sente na obrigação, pela própria insegurança, de saber tudo. Então, ela tem que ter uma resposta. Então, não sabe, chuta. Isso, na docência, é complicado. Até eu coloco na teoria da interpretação grupocármica, eu faço uma menção que tem correlação com isso, com o pulo do gato e isso, que é a teoria das interprisões grupocármicas abarcando as desinformações interconscienciais. Quer dizer, é totalmente antipedagógico, é muito mais fácil você falar, não, eu não sei, e você tem que ter muita confiança, o professor tem que ser muito confiante para falar isso, não, eu não sei, aguarde que, se for relevante, eu vou procurar saber e te trago assim que possível. E às vezes eu não tenho como saber. Porque a gente vê que isso é um problema, né, para quem está não só começando, mas para os professores mesmo, de algum assunto específico da própria conscienciologia, essa dificuldade de falar que não sabe, né, de assumir que, enfim, que é alguma coisa fora do que está definido. É como se sentisse na obrigação de saber tudo, e ninguém sabe tudo. Né, você pode, e aquela história que sempre se coloca aqui, né, sempre tem um aluno que sabe mais que você. Ninguém sabe tudo, né? Com exceção do Arlindade. Não é isso, amigo? E sempre... Toda regra tem exceção, né, para você. Né? E sempre tem, né? Sempre tem um aluno, né? Até aqui, ó, antes você vai ver, ó, a inaceitação rebelde da hierarquia cognitiva,
a pretensão de ter respostas para tudo. Então, e a inaceitação rebelde da hierarquia cognitiva. O que é isso? Existe uma hierarquia cognitiva, não tem jeito. Vai ter alguém que sabe melhor, mais que você em alguma coisa. E aí, se você quer saber tudo, você não vai consultar nunca um especialista. E tem coisa que tem alguém que sabe mais, ela estudou mais, vamos lá, ouvir o especialista naquilo. Então, é justamente essa postura da ignorância ignorada é quando você é uma insegurança, eu tenho que saber tudo, eu tenho que responder tudo. É impossível, vai quebrar a cara, né? Adriana, Oi. A gente já teve alguns alunos que o professor Valdo pediu para passar o conscienciograma, que assim, em 10 minutos, destruíram a folha de avaliação, entendeu? Você fica assim, né? Como se você nunca pegou no conscienciograma, a pessoa nunca tinha se preocupado muito, mas você tem que o nível de consciencialidade é muito mais avançado que o nosso. Então, acho que é importante colocar isso, né? Que às vezes as pessoas também vão chegar pensando que não sabem nada. E nem sabem do conhecimento que ela tem daquele assunto, né? E isso é fato, né? Tem muito aluno que chega sabendo mais que a gente. Conhecido. Conhecimento conhecido. Mas essa pessoa, ela é aberta, porque ela foi lá ter aula e ela descobriu. Não foi então, na hora cobaia, na verdade. Pois mas na hora que a pessoa, olha só que positivo, na hora mesmo que ela já saiba, mas ela se abriu para ir lá aprender, e aí você vai descobrir que você sabe mais do que você pensava. Mas você ela sentou lá no banco de aula para ouvir. E ela descobriu, caramba, não é que eu sei bastante isso aqui? Você pode ter boas surpresas também, né? Mas ela se abriu para ouvir o outro. Acho que isso que é a grande diferença, né? Oi? Adriana, eu estava pensando aqui na ignorância ignorada no contexto extrafísico, principalmente do curso intermissivo. E eu fiquei imaginando que talvez um dos motivos pelos quais nós e outras pessoas foram lançadas no curso intermissivo era em função disso. Talvez por não saber o processo evolutivo, a condição toda da cosmoética. Então, eu queria que você abordasse um pouco esse contexto da ignorância ignorada no contexto do curso intermissivo. O que você acha? Você acha que tem sentido isso que eu falei? Pode ser um dos motivos principais pelos quais as pessoas têm dificuldade de, vamos dizer, de admitir mesmo a condição evolutiva? O que você acha? Eu acho que é o nosso grande travão, né? É o travão e a questão da ignorância ignorada, quando eu comecei a estudar, eu comecei vendo situações de fora. É como veio a palavra da ignorância ignorada. Esse termo eu não criei, esse termo já existe, mas me veio essa ideia, ignorância ignorada. Eu comecei a olhar fora, lembrar de situações que eu já tinha vivido, externas, e depois eu comecei a fazer um movimento comigo. O que eu ainda tenho de ignorância? Em que situações eu ainda me porto, ou posso me portar dessa forma? Então, essa questão acho que no curso intermissivo, acho que é bem provável que é isso que nos trava mesmo. É a armadilha que eu coloquei aqui na efeitologia, a armadilha do já sei. Isso é muito sério. Então, os efeitos estagnadores da armadilha cognitiva a priorista do já sei. Então, isso você vê algumas vezes, você tem pessoas que você começa a falar, lá já sei. Ou se não fala, pensa, já sei. Será que ela sabe mesmo que eu vou falar? Então, é mais ou menos quantas vezes a gente, às vezes, corta, alguém está falando, ou está vendo algum programa, alguma coisa, isso eu já sei, já fechou o ouvido e já pensou em outra coisa, e nem sempre sabe. Então, eu acho, e às vezes, você pode até 50% das vezes, ou 70% das vezes, você realmente saber, mas tem 30% que você realmente não sabia. E essas 30% podia ser uma pérola negra que fazia toda a diferença. Vamos supor agora na questão do curso intermissivo, né? Então, vamos ver que 70% a gente poderia saber, mas a gente não sabia o principal, que era os 30% da questão do curso intermissivo, dessa outra vida, e esse 30% às vezes fez toda uma diferença. E às vezes a gente ficou de vez, foi na hora que a gente se abriu de alguma forma para ouvir. Porque senão você não vai fazer curso intermissivo, você já sabe tudo, como é que você vai chegar lá e ouvir o que tem para aprender. Virar jejuno. Então, às vezes você era um grande filósofo, um grande letrado por vidas, né? E não sabe nada de evolução. E estava crente que estava sabendo. Então, até que ponto isso não travou a gente muitas vidas? Era o sabia tudo, era o sabidão, eu sei tudo de filosofia, sei tudo de tudo, mas eu não sei o principal. É a douta ignorância que é o outro verbete, né? Você não sabe o que é prioritário, faltou. E esse percentual que poderia ser, vamos supor, pequeno, se fosse o caso aqui, né? É o que fez toda a diferença, mudou toda a abordagem, vai rever tudo que você sabia antes. Então, eu chego a colocar aqui, né, na parapatologia, a autoconscientização multidimensional permitindo o vislumbre da extensão do autodesconhecimento.
E essa autoconscientização, ela começou, acho que no curso intensivo, né? Foi ali que eu penso que a gente começou a ver esse outro lado. E aí vem aqui algumas... eu vou argumentar sobre essa afirmação dizendo: a ignorância do materialista conta própria para a procedência extrafísica. Então, o materialista, ele não sabe, não tem a menor ideia. A ignorância do eletronótico quanto à própria autoconsciencialidade multidimensional. Então, ele não sabe da maior parte dele mesmo. Ele acha que se conhece, um grande psicólogo, acha que sabe tudo de si mesmo. Mas ele desconsidera o principal, que é toda a outra realidade dele. Depois, a ignorância da consciência vulgar quanto à abrangência das repercussões multidimensionais dos atos pessoais. Eu acho que esse deve ter sido provavelmente um dos grandes ganhos nossos no curso intermissivo. Porque a gente fazia as coisas e não pensava nas consequências. A gente fazia e achava que estava tudo bem. Na hora que a gente se conscientiza da abrangência e da repercussão é muito maior, um ato, um pensamento nosso é muito maior, eu acho que essa que é a grande virada. Que aí você vai pensar que você vai ter que assistir, você vai ter que limpar o que você fez, você vai ter que pensar muito no que você faz, você vai ter que adotar a cosmoética na sua vida. Então, acho que essa é uma grande virada que a Conscienciologia traz para nós e que eu acho que essa virada começou lá no curso intermissivo. E para terminar, eu coloco, né, a ignorância do pré-serenão quanto à integralidade das retrobiografias humanas e subhumanas. Eu coloquei pré-serenão no sentido do não serenão, né? Porque até é colocado nos livros que a hipótese que talvez nem o serenão saiba as vidas subhumanas, né? Então, pelo menos antes disso a gente não vai saber mesmo. Então, era essa a ideia. Então, eu não sei se eu respondi, mas eu acho que o curso intermissivo é que fez toda essa nossa abertura da nossa renitência, que nós todos somos muito erados, né? A gente já trabalhou muito com mental soma, já trabalhamos demais, já pensamos muito, mas pensávamos errados, né? E quanto à questão do Rousseau, ficou lá pensando, preso, né, na França, e só via aquilo, e não via que a ignorância, ele estava ignorando todo um outro aspecto muito maior. Adriana, obrigado. Então você acha que os intermissivistas se sentem na obrigação, mais ou menos, de ter que saber tudo, ter que saber as coisas? Você acha que a gente se exige muito isso? Não, eu acho justamente que é no intermissivismo que você começou a relativizar isso tudo, né? Tá. Que você viu que tudo é muito maior. Então essa cobrança excessiva é patológica, né? De você querer saber, de você ficar nessa inflexibilidade. É a ideia. Com relação à intelectualidade que eu estou falando. Sim, por isso que o tema é nosográfico. Olha, é a postura presunçosa de inadmissão das lagunas do conhecimento pessoal, na ilusão de compreender integralmente algo. Eu vou dar um exemplo que não sei se ajuda, é que quando eu comecei a fazer o levantamento, né, do verbete, eu comecei a lembrar de fatos da minha vida. E aí tem um caso que é bem extremo, bem extremo. Quando eu tinha uns 15 anos, né, a gente foi para Disney, né, aquela viagem com a família inteira, e nós fomos de Jumbo, que era o avião Jumbo, o Boeing 707, que tem mais de 300 pessoas. E aí, quando nós chegamos em Minas, que a gente tinha casa em Minas, parentes, conhecidos lá em Minas, eu lembro da minha mãe contando, feliz da vida, ela achou o máximo, né, aquele avião enorme, né? E ela toda feliz contando, não, porque mais de 300 pessoas no avião, e uma coisa, aí vira uma pessoa, que ela realmente não tem muita escolaridade, e ela falou, eu não admito isso é impossível. Isso me marcou tanto, porque a pessoa, ela ignorava até que ela não sabe nada de física, que ela não sabe nada de aerodinâmica, e é diferente de uma postura. Ela poderia também não ter conhecimento, mas é mesmo? Então como é que é isso? Como é que pode um avião subir com tanta gente? A pessoa foi taxativa, chama minha mãe de mentirosa, né? Como minha mãe, que é muito laissez-faire também, ela fingiu que não entendeu, passou, tá lá, não fomos criar bate-boca. Mas eu não esqueço disso. A pessoa foi peremptória. Eu não admito isso. Isso é impossível. Acabou. Acabou. Não tem discussão. Acho que existe uma diferença na ignorância ignorada e na ignorância inconsciente. Inconsciente, e tem um monte de... não tem a menor noção, que é esse caso. Não há nem a possibilidade da consciência de o existir, ou a física, ou a possibilidade de voar. Não, isso é uma inconsciência, eu acho. Não, mas é mais, diferente. porque se a pessoa tivesse... Não, eu não concordo. Porque a pessoa, se ela é inconsciente, ela... Tem gente que não tem também curso nenhum, e ela é curiosa, ela quer saber, mas como? Então, o que eu não sei? A postura que eu chamei aqui de ignorância ignorada é justamente quando a pessoa se fecha, ela não quer saber. Ela já fez um parecer. Não, isso não existe. Um avião não sobe. Acabou.
não sobe. Ela não abriu, acabou. Ela era muito segura e convicta daquilo que ela sabe, acabou. Então, na hora que você pega um exemplo assim tão extremo, né? Aí eu comecei a pensar, então, e os sutis, né? Quantos são os exemplos sutis que a gente pode estar agindo igual a essa pessoa? Mas ela mas é por entendeu? Isso eu acho, mas eu não acho que eu tô com... porque a postura que eu estou colocando aqui é justamente isso. Ela poderia não saber, ela não sabe que tem física, mas ela não duvida, ela vai querer saber, ela pesquisa. Né? Na minha cabeça ainda está confuso, porque quando existe a possibilidade, nesse caso, a curiosidade, então ela não está totalmente fechada. Então, se você flexibiliza... Aí não seria ignorância ignorada. A ignorância ignorada, como está definido aqui, é quando a pessoa se fecha. É inflexível. Ela é inflexível, ela não quer saber, ela não passa pela cabeça dela que ela pode ter um erro de raciocínio. Não tem um erro de raciocínio, eu sei, acabou. Isso é inadmissível, acabou, ponto final, ponto. Acabou, não tem conversa, acabou. Eu acho que a definição é essa. Uma pergunta aqui para você. Sair da condição de sabe tudo me parece bem pertinente. Mas a condição de pergunta tudo pode causar algum tipo de estigma na pessoa, onde, em alguns casos, em alguns trabalhos de equipe, o colocam sempre em último lugar. Não convidam para nada, apesar da pessoa ser autoconfiante e estar ciente que a heterocrítica é saudável e pertinente. Qual o meio termo? A minha preocupação, quando eu coloquei aquela dúvida, é evitar justamente isso. A pessoa achar, então, eu não sei nada. Então, não, você sabe muita coisa. Mas você sabe que o que você sabe, eu sei isso aqui. É verdade relativa de ponta, o princípio da Verpon, que está lá na psicologia. Eu sei isso agora, isso pode mudar. Mas eu tenho convicção disso que eu sei. A minha experiência me diz hoje que isso é assim. E eu vou atuar dessa forma. Agora, eu não estou fechada para que, se vier um novo fato, o fato orienta a pesquisa. Surgiu um novo fato, surgiu um novo parafato, eu não vou estar fechada. Opa, então eu vou rever o que eu sei. Então, eu acho que essa que é a postura do meio. Não é você também tirar o corpo fora, não sei nada. Não é assim. Eu sei isso, mas eu estou aberta que isso é uma verdade relativa de ponta, é a postura da pesquisa. Eu sei isso hoje. Os fatos podem mudar, os parafatos podem mudar. E eu vou poder remexer no que eu sei para reformular, às vezes, aquilo que eu sei. A psicologia é isso, né? O princípio da descrença, o princípio da Verpon. Outra para você. Tem vivido algo similar à primeira pergunta de hoje. Desde que estuda a conscienciologia há cerca de 2 anos, tem enfrentado adversidades. Parece que quanto mais estudo, mais levanta poeira. Já terminei um relacionamento. Me sinto muito assediada. Não estou fazendo força para superar, mas estou fazendo força para superar. Os problemas de alcoolismo com o filho estão saltitantes. Hoje de manhã tivemos uma grande discussão. Tem a ver com a tempestade magnética? Briguei feio, fiquei firme, não me deixei deprimir ou vitimizar, como de costume, apesar disso, sinto amparo. Também trabalho no Ministério Público, sou formado em Direito, tenho grande aversão com o trabalho. Gostaria que ampliasse o comentário acerca da relação com o curso de Direito. Trabalhar no Ministério Público, evito trabalhar com processos judiciais. Esse é o melhor caminho? Devido a acidente de percurso que atribuo ao aprofundamento do estudo da conscienciologia, estou afastado do trabalho. Como aproveitar melhor esse momento para continuar a reciclagem? Isso é a senhora que está falando, de vez em quando ela escreve para cá. O que você tem? Tem alguma coisa para falar aí sobre os casos aí? Da primeira pergunta de hoje, que ela falou. Foi aquela similar. pergunta da pessoa do direito, né? Não foi aquela que estava deprimida e... Pois é. Agora, eu não sei também se é alguma coisa do questionamento aqui. Não, eu acho que foi Já superou integralmente a condição da ignorância ignorada? Não, eu não sei se é isso ou se tem a ver com... Outra coisa, eu não sei, ela está perguntando sobre a tempestade, eu não sei se ela é daqui atualmente. Que isso nós estamos falando é daqui, eu respondo por aquilo que eu vi. Eu acho que eu não compreendi bem como responder, não. Agora, o problema todo é o seguinte... Não me sinto autorizada. Insista no estado vibracional. Esse é o caminho, é a panaceia nossa. É uma saída, né? Melhor. Alô? Pode falar. Alô?
Adriana, hoje de manhã eu vi uma reportagem na TV e agora estou fazendo relação com o tema, queria saber a sua opinião, que é a questão da política da não reprovação nas escolas. E dentro dessa reportagem se falava que, apesar da diminuição da evasão escolar, o rendimento das pessoas que estavam dentro dessa política estava caindo, né? Não conseguia acompanhar os demais alunos. Então, queria saber a sua opinião a respeito dessa condição. Eu acho que isso é um auto-engano, né? Porque a pessoa ela vai seguindo nas séries, não vai aprender nada, vai ter a menor chance de fazer uma faculdade, porque não vai acompanhar. Mesmo com regime de cotas, não vai conseguir, porque ela vai passando sem saber nada. Não vai estar preparada para o mercado de trabalho. É um grande auto-engano. Que tem que melhorar, não só... eu não sou dessa área da pedagogia, mas o que eu vejo é que teria que melhorar não só o ensino, mas também tornar esse ensino mais, atrativo para essas crianças. Porque se tem a evasão, tem que ver o que está acontecendo. O problema é do professor, por que ele não está conseguindo manter? Tirando o problema social, se ela está indo para trabalhar, o que é? Qual o problema que está por trás disso? Não é só ir passando que vai resolver nada. A gente pega, quando eu dei aula na faculdade, erros crassos de português, e eu já vi pessoas que têm segundo grau e escrevem tudo errado. Quer dizer, essa pessoa não vai conseguir passar num concurso nunca. Quer dizer, está fazendo o quê? Está enganando. Né? Seria um caso institucionalizado de ignorância ignorada, né? Eu acho. Vou passar aqui para o Romulo. Adriana, só queria falar que, na verdade, você falou que as pessoas não vão ter chance, sei lá, de chegar à universidade, mas elas chegam. Eu sou professor universitário e a gente dá aula para pessoas que você vê que às vezes ela não sabe um conteúdo que é da 4ª série primária. E ela chegou lá. Nossa, conseguiu chegar, né? Mas faculdade conseguiu chegar. O que não está pensando assim, vestibular, assim, mais... ela realmente tem a condições de aprender. Puxado. Mas a gente lida com isso todo ano praticamente. Tem pessoas que chegam, você vê assim, você fala, poxa, esse conteúdo nem é do 2º grau, é da 4ª série primária. E a pessoa não sabe aquilo. E a gente tem que lidar com isso. E isso vai refletir no profissional, em tudo, né? É verdade, eu esqueci que tem algumas que não tem vestibular, né? Vai passando. É o mesmo esquema, continua, né? Entra na faculdade no mesmo esquema, sem reprovação. Porque hoje tem vestibulares que a pessoa faz a prova. E não tira qualquer coisa e entra. Aí é outra história. Então não tem avaliação, não tem média mínima, né? Adriana, só para corroborar isso daí, aconteceu lá na instituição onde eu trabalho, onde você já trabalhou também, de um aluno ir reclamar com a direção por que ele não tinha sido aprovado em conselho de classe. Ele estava questionando que ele tinha sido reprovado e que ele sempre foi acostumado, quando ele não conseguia nota suficiente no ensino médio e antes, que ele era aprovado em reunião de classe. Então, pelos professores. E ele achava que na faculdade também aconteceria isso. Então, ele estava indignado porque ele tinha sido reprovado. Então, essa questão da aprovação automática, isso daí vai ter um prejuízo social para o Brasil enorme. E vamos dizer assim, a chancela ou a cultura dessa ignorância ignorada que você está colocando. Quer dizer, estimula isso, né? E a intraconsciencialidade dessa criança, ela vai também... Eu já ouvi um relato de um senhor de 84 anos, que ele me relatou há pouco tempo atrás, e ele falou que ele tem um problema sério, porque quando ele fez o primário, a mãe dele era professora lá no interior, e que ele passava direto, e ele não estudava nada. Quando ele notou que ele passava direto, ele parou de estudar. E aí ele fala que ele chegou a fazer, ele contava assim que quando ele foi fazer uma prova oral, e aí ele não sabia nada, né? Não estudava porque já viu que ia passar mesmo. Aí ele pegou assim a questão, não sabia nada. Aí virou professora, posso pegar outra? Ele sabia que a regra não era essa. Aí a professora falou assim, não, pode passar, pode ir embora, tudo certo. Aí falou que ele ficou para morrer, né? Agora reprovei, depois tirou 10. E aí ele me contando como isso refletiu em toda a vida dele acadêmica depois. Que ele não tinha aquela base principal. Por quê? A mãe era professora, ninguém queria deixar, sei lá, que queria lá no interior, porque cargas d'água não queriam reprovar, e a mãe também lá não foi muito cuidadosa, porque se ela era professora, ela tinha a obrigação de ver o que estava acontecendo com o filho, não vou entrar nesse mérito, né? E ele falando como isso refletiu a vida dele inteira.
Então, isso é um caso isolado que a gente está falando que eu ouvi há pouco tempo. Agora, você imagina isso generalizado, todo mundo. Agora, Adriana, aproveitando, dentro desse contexto da ignorância ignorada, o que a própria pessoa pode fazer para ela não cair nisso? O que ela pode fazer para evitar essa condição? O que você sugere? O que eu sugiro é justamente o que tem nessa tabela aqui, o contrário, né? É o ignorante autoconsciente. O que ele vai fazer? Ele vai fazer tudo ao contrário. Autodidatismo ininterrupto. Uma das coisas que eu vejo que é a base da ignorância ignorada, tem até um trinômio aqui que eu coloco, quer ver? Só para ajudar, ó. Trinômio, o primeiro trinômio, pouca leitura, mundividência restrita, conclusões pueris. Então, quanto mais você vai estudar, você está se vacinando da ignorância ignorada, porque você vai ver justamente o mundo de coisas que você tem a aprender ainda. Então, ó, autodidatismo ininterrupto. Sempre aprender essa heurística. O que quer dizer com isso? Você tem essa postura de estar sempre aprendendo. Heurística por quê? Porque você não só aprende, você aprende, produz e inova. Heurística por quê? Porque você vai fazer uma invenção, você vai criar alguma coisa. Então, essa postura de sempre aprender. Outra, reciclagem intraconsciencial. Isso aí, a gente, no nosso meio aqui é óbvio. Verponismo, né? Um interesse pelas verpons. Uma autoconfiança na autoapreensibilidade cognitiva. Isso aqui eu acho que é o principal, como eu falei. A base da autoestima intelectual é isso. É você ter essa convicção que você pode aprender. Isso você só vai saber isso se você aprender. Por exemplo, se lá nessa colégio a pessoa vai passando, ninguém olha nada, ela passa de qualquer maneira, a criança já viu. Eu vou jogar bola porque eu não preciso estudar. E ela vai perdendo depois a capacidade, vai criando uma baixa autoestima. Então, eu não vou aprender, é mais difícil, na hora da primeira dificuldade. Se ela é obrigada a estudar desde a infância, não, senta aí e estuda. Isso, por um lado positivo, ela vai criando confiança. Olha, eu aprendi, não é bom isso. Todo mundo já passou por isso, né? Você não sabe nada sobre um tema. Aí você vai lá, tem o desafio de estudar. O verbete, né? Pega um tema lá para a gente estudar, como vários aqui receberam, tem que fazer um verbete com esse tema. A gente vai, mete a cara, estuda e sai. Então, isso não é positivo, você conseguir. Então, é uma superação intelectual. Isso vai dando a sua autoconfiança que você consegue aprender. Se você não estuda, você vai sempre ficar meio... Não, mas isso é muito difícil. Quantas vezes não, isso é muito difícil. Não, é difícil? Então tá. É difícil porque eu não aprendi, porque eu não sentei ainda para estudar. Eu vou me dedicar a isso? Vai deixar de ser difícil. Tudo na vida é assim. Dedicou? Vai deixar de ser difícil. Então, eu vejo essa postura. Outra, a neofilia cognitiva, né, a proatividade intelectual, que entra a questão da pesquisa, né? Você é proativo, você está querendo sempre saber mais. E o homem questionamento da descredenciologia, que é não acreditar em nada. É sempre questionar e procurar saber o que eu ainda não sei. Então, eu acho que isso aqui foi que eu pensei que seria a vacina, Loche, da ignorância ignorada. É você seguir esse rumo aqui, ó. E que não é difícil, todos nós aqui estamos nessa, né? Eu acho que se a gente já pensa em evolução, a gente já está nessa, porque a evolução é justamente isso, você está cada vez melhor. Então, se a gente já pensa em evolução, a gente já está pensando em que sempre há algo para mim aprender, né? Para eu aprender. Eu tenho uma pergunta aqui no B. Sim. A Carla quer saber, nem é minha, é da Carla. Sim. Como é a sua TENEPS e a relação dela com relação à ignorância ignorada? Eu acho que não, é legal, uma boa pergunta para mim pensar. Eu acho é terrível. Eu penso que a TENEPS, como eu falei, a autoconscientização multidimensional, ela é uma grande vacina da ignorância ignorada. E a TENEPS é isso, né? Porque a TENEPS, se você tem aprendizado diário, a TENEPS nunca é igual. Então, eu acho que ela já mostra tudo que você não sabe. E você vai ter que lidar até com isso, né? Porque você nunca sabe os efeitos da sua TENEPS, a abrangência dessa TENEPS. Mas você sabe que não sabe. O patológico não é não saber. O patológico é não admitir que não sabe. Não é? Essa é a diferença. Então, acho que a TENEPS é um grande laboratório para você ver a cada dia o quanto que você vai aprender mais e quanto que você não sabe. Você lida com esse desconhecido o tempo todo. Você não sabe nem quem está ali na sua frente. Você pode ter alguma desconfiança, mas você não sabe nada, né? Sabe muito pouco do que está acontecendo. Não sei se eu respondi aí a Carla. Agora aqui,
pode detalhar melhor sobre o trinômio gravidade, psicossomaticidade, energossomaticidade dentro da ofiexologia? Na ofiexologia, desses 3 elementos aqui, o que tem mais é a energossomaticidade, que se usa para fazer assistência. A gravidade, isso influi na situação toda. E psicossomaticidade é um processo mais de emoção dos assistidos. Eu não sei o que é que pode ter mais nesse sentido. Penso que o conceito de ponto cego é bem próximo para justificar a sua inclusão no verbete. O que pensa a autora? É impresso aqui o ponto cego. É muito bom. Eu não sei se ele não foi colocado aqui, não sei se ele tinha sido, porque esse verbete é antigo, eu já fiz tem um tempinho. Eu acho que o verbete ponto cego ainda não tinha sido saído, mas está até aqui, está escrito, ó, ponto cego. Para incluir. Boa ideia, pensou bem mesmo. Tá. Percebo que muitas vezes, ao tentar fazer uma TARES, vejo a situação com meus conceitos pessoais e esqueço que, na verdade, sou um mercador da minha própria ignorância. Você poderia estabelecer as relações que existem justamente para desenvolver a TARES entre a ignorância ignorada e a impacto-terapia? Como eu coloco aqui na voluntariado, né, eu coloco o voluntário da TARES, eu ressalto isso, olha, voluntariologia, cadê? Está lá, o voluntariado dedicado à reeducação tarística. A reeducação tarística é isso, e tá, inclusive tem a técnica, eu nem coloquei a impacto-terapia está dentro aqui da cosmoestia destrutiva, eu quis colocar já a mais radical logo. E o papel nosso, enquanto TARES, é justamente informar sobre isso. É informar, no mínimo, que as pessoas elas não vivem só esse corpo, que a morte não existe, e assim vai. Dentre isso, você está ampliando o mundo de evidências. A TARES é você ajudar as pessoas a ampliarem a mundividência. Você tem o verbete neomundividência, que é justamente a mundividência conscienciológica. Então, acho que é tudo, isso aqui é um público, até que eu coloco o colégio invisível da parapedagogia e o colégio invisível da consciencioterapia. São os 2 locais que devem se estudar mais essa questão da ignorância ignorada, que é a solução, né? É a docência e a terapia. Meu melhor amigo está se preparando para fazer a prova de perito criminal da Polícia Federal. Ele é uma cabeça e nessa profissão estará muito mal aproveitado. Já conversei com ele algumas vezes sobre o assunto e tentei demonstrar que é uma profissão pesada, desgastante e, como é na polícia, ainda existe muita possibilidade de se meter em sujeiras. O que o senhor acha desse trabalho de perito? Quais as consequências de se trabalhar em casos pesados de assassinato? Olha, o que a gente precisa é ter gente boa, bons peritos para fazer as coisas. Se ele é uma cabeça, pode ser até que vai melhorar, né? Mas que isso aí, um ambiente difícil, não há dúvida. Mas ele deve saber, mais que a gente está lá dentro e está sabendo. Agora aqui, poderia comentar com sua amplitude de conhecimento diferenciada o porquê dos jovens estarem abusando das drogas pesadas, é exemplo das bebidas alcoólicas, em específico a vodka, aumentando assim o teor de consciência com a ignorância ignorada, criando o estigma da juventude transviada. Você quer falar alguma coisa? Está aí. Eu acho que o que explica isso é as Fonseels, né? É o renascimento das Fonseels, a questão da droga. Não há dúvida, o caminho é esse. Até interessante, quando você olha a ignorância ignorada na internet, tem um blog que o cara até não é muito positivo, mas ele fala assim, quanta arrogância é a ignorância ignorada da juventude. Então ele até faz uma crítica não muito positiva. Mas o jovem, um dos problemas, se a gente pensa que tem a ver com a imaturidade, muitas vezes o adolescente, ele acha que sabe tudo, por isso que eles têm gravidez antes do tempo, precoce, ele muitas vezes, até mostra como que é a questão do cérebro menor, a falta de cognição, muitas vezes há jovens, não vamos generalizar, adolescentes que acham que sabem tudo, podem tudo, comigo não acontece, eu posso usar droga que eu não me vicio, fulano vicia porque ele é bobo, eu não me vicio. E assim é uma tremenda ignorância ignorada. Ele acha que com aquelas parcas cognições que ele tem ainda jovem, ele está podendo dominar o mundo. E eles não ouvem, não vai estudar para ver. Há muitas décadas eu já falava.
A juventude é ótima, pelo seguinte, é uma doença que tem cura, é uma questão de tempo. Faz sarar. Ou a pessoa melhora ou ela dessoma. E estou sendo muito otimista. Não estou sendo negativo. E como eu vejo de estou mostrando a realidade, né? E a profilaxia justamente é a intelectualidade adolescente, que é um verbete também, né? Quanto mais esse jovem estudar, mais ele está vacinado disso, porque ele vai ter realmente conhecimento. Agora é muito engraçado. Agora, a juventude nós estamos vivendo na época da Reorbex e há uma exaltação da juventude. E outra coisa, meninos começam a comprar o crack, daí a pouco aquilo estraga a vida dele, em 5 meses ele morre. Garotos. Isso são os abusos da época atual na Terra. O crack é uma coisa baratrosférica das mais bravas que já apareceram nesse planeta. O senhor, na abertura de ontem, falou sobre o tremor das mãos e indicou o laboratório da mobilidade física Virgem Foz. Mas qual seria o tratamento da medicina convencional? Poderia indicar algo para uma pessoa de 81 anos de idade? Não, se é o seu caso, você tem que ver se o processo tem alguma coisa com parkinsonismo. Isso é outra coisa. Aí tem que ver o processo dentro da geriatria. Tem que examinar. Com 81 anos, se a pessoa está tremendo demais, pode ser Parkinson. É o mais comum. Mas isso é apenas uma hipótese. Tem que fazer o diagnóstico, para ver o que se passa. Todo autobloqueio advém da ignorância. Isso é quase uma regra. Porém, todo conhecimento, ele não é limitante ou ainda não obtive toda a cognição necessária. Você entendeu isso aqui? Alguém entendeu? Todo autobloqueio advém da ignorância. Isso é quase uma regra. Porém, todo conhecimento não é limitante ou ainda não obtive toda a cognição necessária? Sim, mas e daí? Uma coisa é o seguinte, quanto mais conhecimento você tem, melhor ficam as coisas. Quanto mais ignorância você conserva, pior ficam as coisas. Então, isso aí é a base. Ouço muitas pessoas falando que desde que começaram a estudar Conscienciologia, enfrentam muitos problemas. Ah, sim. Se você quer chegar na Conscienciologia para não ter problema, desista, esqueça que a gente tenha. E outra coisa, não ligue o online, de modo algum. Agora, continuando. Comigo foi o contrário. Parei de fumar e beber com muita facilidade. Meus amigos que antes iam para o bar comigo, agora estão querendo estudar mais. E alguns querem até ir em curso do IPC comigo. Tudo tem se ajeitado naturalmente. Porém, tem sido tudo tão fácil ou as coisas ainda vão se complicar? Depende. Quantos amigos você tem? Vamos supor que você tenha 40. Você já conversou com 4. Ainda não viu nada, só 10% da sua realidade de comunicação social. Vamos aguardar. Prepare-se, porque às vezes ainda tem umas ovelhas desgarradas no seu aprisco. Aprisco quer dizer o rebanho. É bom ver esse verbete, ignorância ignorada. Tudo é possível, né? Vamos ver o que se dá. Professor. Sim. Professor. Você comentou eu quero te falar que eu procurei você vários dias, você não apareceu. Eu vi o seu trabalho, deve levar para frente. Está muito bom. Para início de conversa, está ótimo. Pode falar agora, muito obrigado. Professor, você comentou sobre as tempestades magnéticas. Gostaria de saber, trata-se de um fenômeno natural ou foi causado... Extrafisicamente, sempre. Sim, eu não estou falando de nada de magnetismo aqui, não. Falando é de energia mesmo extrafísica, que eles acionam para melhorar o ambiente. Professor, não seria interessante dar nomes a esses fenômenos extrafísicos? Eu já dei há muito tempo. Isso aí é uma tempestade extrafísica energética. Tem alguma descrição sobre esse fenômeno em algum livro, algum documento? Eu já troquei nisso até em artigo, tem um monte de coisa. Procura tempestade, você vai acabar achando. Tem até artigo, eu já escrevi sobre isso. Agora, é muito difícil analisar esse fenômeno, viu? Não é nada fácil, não. E a gente se está desconfiado. Eu, como nasci em Minas Gerais, já sou desconfiado, então eu fico de olho. Hoje, por exemplo, eu estou há muito tempo sempre verificando. Hoje eu vi que dá. Agora, eu vejo em coisas que afetam o meu óleo pensene pessoal, doméstico, ambiente que eu estou.
Por aí eu vejo o que acontece com o resto. Entende? Hoje eu vi uns dados, fui examinar, ainda era 9 e tanto, 10 horas mais ou menos. Estava para terminar. Eu ainda cheguei a ver o ambiente. Eu estava trabalhando desde manhã lá embaixo, então tive que levar muito material, trazer de lá. Então não deu para perceber. Mas agora, você nota o seguinte, eu fiz uma experiência durante muito tempo, primeiro em Copacabana, depois em Ipanema. Eu morei no Rio 32 anos. Então, durante muitos anos, andando na esteira aeróbica, com uma big num janelão, e olhando para as casas todas, em Ipanema, na frente lá da minha rua, até chegar no Oceano Atlântico e a ilha à distância, eu então, com o tempo, devido aos dias que eu andava diferente da semana, eu sabia tudo dos vizinhos da frente, o que acontecia. Aquela mulher, ela aparece lá às tantas horas, abrindo a janela. Aquele outro lava todas as janelas na terça-feira, nesse horário. Aquele outro sai lá da cobertura às tantas horas para ir trabalhar, porque depois eu vejo quando ele vai pegar o processo de carro. E assim eu vi as coisas todas. A hora que a empregada doméstica chegava no apartamento grandão. Tudo isso no meu apartamento, que era 14º andar, uma torre, eu olhava aquilo tudo. Então, com o tempo, eu comecei a observar se tinha tempestade magnética. Quando eu via que tudo aquilo tinha alguma diferença, eu saía e via que estava com tempestade magnética. Entende? A tempestade energizada, realmente energética. Então, com isso, eu vi com o tempo uma série de condições. Então, a primeira coisa que tem, agora no tempo aqui, aqui é mais difícil de ver. A primeira coisa que a gente vê é o seguinte, parece que o tempo parou. O vento desaparece, o céu fica azul. Quem é que estava aí e olhou para o céu hoje entre 7 e 10 horas? O céu não estava azul? E outra coisa, tudo paradão. Outra coisa, as borboletas somem, elas não aparecem, o tanto de borboleta que precisa na hora certa. Eu aqui, por exemplo, eu vi. Eu fico sentado lá na recepção e olho as borboletas que tem num determinado padrão que eu vejo sempre. Isso já faz alguns anos. Então, com aquilo eu sei, naquele horário tem que ter tantas borboletas. De tanto em tantos segundos tem que aparecer a borboleta. Não é minutos, não, às vezes é segundos. Hoje, por exemplo, na hora que eu olhei, não tinha nada. Então, veja, esse processo de magnetismo influi nos vegetais, nos animais subhumanos e nas pessoas. Agora, tudo é preciso ver o porquê. Nas pessoas, uma boa parte da influência é que elas, geralmente, elas adiam algum compromisso ou não faz aquilo, sai da rotina. Então, a quebra da rotina não quer dizer que a quebra da rotina seja negativa. Vê se me entende. Pode ser negativa e pode ser positiva. Precisa examinar. Então, a quebra da rotina precisa ser vista como um fator para ser apreciado, abordado dentro do processo. E por aí vai, que é uma série de condições para a gente ver como é que é. Só por que do uso da palavra magnetismo para... Não, magnetismo é porque o povo às vezes entende só desse jeito, mas o processo é energético. Energia e magnetismo, tudo é a mesma coisa, você sabe como é que é. Agora, o que eu estou falando é energia consciencial. A tempestade é disso. Então, você já viu, modifica o óleo pensante de algum modo. Acalma alguma coisa por aí. Agora, outra coisa, é difícil da gente saber porque às vezes uma tempestade dessa, ela ocorre não para sanar as coisas, mas para evitar alguma coisa. Então a gente nunca sabe o que está evitando. Entende? Agora, tem que examinar. Outra coisa, ela é muito circunscrita, igual a tempestade. É só debaixo daquela nuvem especial. Então, o perímetro é pequeno. Professor, mas isso é porque é aquele local, aconteceu alguma situação específica, precisa de uma limpeza maior, algum foco maior, alguma situação que... Tudo isso tem. Tem que examinar como é que é. Você chegou já a investigar o motivo dessa específica de hoje? Se tem alguma relação mais próxima conosco?
Hoje eu não vi nada ainda, sério. Assim. As coisas todas também que estão aí preparando, ou que vão ocorrer, eu também não vi nenhuma relação grande, não. É muito difícil a gente saber exatamente como é que é. Às vezes, por exemplo, o que aconteceu aqui é apenas uma pequena rebarba. Porque a verdadeira tempestade foi lá no outro lado. Entendi. Entendeu? Ela veio para cá. O negócio pegou. Houve uma abrangência, mas nós estamos na periferia. Às vezes não tem nada que ver. Agora, normalmente isso parte do serenão, do evoluciólogo, de uma central? Quem que não. Tem a turma que mexe, aquilo que eles chamam dos levas. Da natureza. É o que mexe com a natureza. Esse é que mexe com isso. Okay. Agora, vocês sabem que a relação que tem essa tempestade tem relação com as trilhas energéticas, tem relação com aquela tipo trilha da época do carnaval no Rio. Tudo isso tem. Isso. Que eles saem, você entra lá, quando você vê, você mandado para fora da cidade. O Rio tem isso, é uma corrente de energia muito forte. Professor Baldo, aqui. Oi, bem. Eu justamente estava fazendo uma caminhada por aqui, por UCAEC, nesse horário, às 7 da manhã, às 7 estava muito calmo, mas tinha um pouquinho de uma brisa. Uma brisa corria. Sim. Hoje de manhã. Sei, mas examina que não estava vento forte, não estava nada. Não, uma brisa. As altas ficam tudo paradas. Você olha assim, parece que você entrou no cemitério. Para tudo. Agora, o tenor sempre, o senhor fala disso no Projeções da Consciência. O que tem? De tempestade. Não, eu falo em vários lugares, eu já escrevi sobre isso. Eu lembro disso. Em vários textos. Eu lembro disso. O tenor sempre é mais ou menos assim ou é diferente? Como é que é? O tenor, o padrão, o nível. Não, isso varia infinito, a gente nunca sabe. Essa de hoje aqui, por exemplo, eu não sei. Preciso examinar. Eu só anoto, nem vejo. Como eu falei aqui uma vez, eles quiseram que a gente falasse o dia que veio, eu estou falando que foi hoje. Falando em cima do lance. Falando as fotos. Em riba do lance. Em riba da pinta. Falando logo, eu pesquei. A gente viu o que é, né? Vamos notar com o tempo, às vezes essas coisas vão ficar mais esclarecidas. Tem que trabalhar. Pergunta, voltando à ignorância ignorada, no item, na página 47, politicologia, você associou tanto com a autocracia quanto com a teocracia. Você poderia falar um pouco disso? Eu acho que são dois exemplos de ignorância ignorada, né? O ditador, ele sabe tudo, ele não ouve nada. Ele não quer nem ouvir o voto, se querem que ele continue ou não, ele vai lá, não quer discussão, ele põe o que ele pensa. E a teocracia, eu acho que já diz, né? É dogmática. Dogmática é isso, você não questiona. Então o corpo teórico já está fechado, as convicções já estão todas definidas, nada a fazer. Então, é o dono da verdade. Acabou. Ponto final. Só repete aquela mesma coisa. Não tem pesquisa, não tem nada. Por isso que é autocracia e teocracia. São dois exemplos de regimes, né? Que agora, o ditador não aceita a reputação. A maioria dos ditadores só deixam ditadura quando adoecem ou estão para morrer. Olha o Fidel Castro, olha o Mubarak. Todos eles são assim. E são dono da verdade. Só deixa, se deixar até morrer. E outra coisa, depois eles querem colocar os filhos ou qualquer coisa nesse sentido para continuar a ditadura. Ditadores são dos mais burros, burraldo e burrildo que existe na Terra. Quem fala contra é preso, né? Quem fala contra é preso, acaba com ele, morto, acabou. Não tem reputação. Mubarak queria colocar gente da família filho, dele. Né? Acho que é o filho. Verdade. Agora, tudo indica que ele está doente, por isso que ele saiu logo. É sempre assim. Você veja, o amigo de vocês lá, o Fidel Castro, ele é fiel à ditadura. Colocou o irmão, na hora que ele estava com câncer, aí, sei lá o que, a doença brava que ele tem. Então ele se afastou, mas deixou o irmão para continuar. É monarquia. Isso, os ditadores são os maiores rottweilers da Terra. Deu uma mordida, eles não nada. É uma pena.
São burros mesmo. E sabem tudo, né? Com essa ideia aí da questão da teocracia, talvez uma sugestão aí para fatologia seria a infabilidade papal, que eu acho que entra bem nisso daí, né? Seria o princípio, né? Seria o princípio da infabilidade talvez, papal. Pode ser também. Caberia como princípio. É. Aqui está outra pergunta. O que o senhor quer dizer com observar os detalhes e pormenores da TENEPS? Que tipo de detalhe, de pormenor, deve ser observado? Pode exemplificar, detalhar a afirmação? Observação. Eu sempre anoto em meus relatos da TENEPS todos os sonhos, projeções e acontecimentos ocorridos no sono de antes e depois da TENEPS, com detalhes, sensações, pensamentos e tudo que percebi na vivência, buscando escrever da forma mais fidedigna possível. Ok, mas observa bem, quais foram as sensações durante a sua TENEPS hoje? Você anotou tudo? Repita todo dia aquela sensação, até que você vai ver o que é que acontece mais. Por quê? Isso tem sua razão. Começa pelas sensações, são as vivências que você tem. Que ideia que apareceu? Por aí vai. Outra coisa, apareceu alguma imagem na sua cabeça de alguém que devia ser socorrido? Anota. Outra, seguindo esse conceito que paralelo pode ser estabelecido com o atual modelo pedagógico, como a Conscienciologia pode oferecer um novo paradigma para o ensino? Olha, o processo todo seria bom conversar aí com o Fred, né? Aquele cara que está lá, sobre esse assunto. E eles têm aí um colégio que está mostrando o processo do ensino, como é que deve ser feito. Isso é que seria o ideal. Né? Você quer falar alguma coisa, Fred? Faz favor. Alô? Alô? Na área de ensino, o que eu vejo é o seguinte, o que funciona? Ensino clássico. Acho que tem muita coisa que se inventa, mas eu acho assim, ensino de base, ensino médio, fundamental, o que funciona é o ensino clássico, com conteúdo, prova sendo realizada. Eu acho que esse é o ponto-chave. E o que tem acontecido? Há sempre hoje uma tendência pedagógica a sair do conteúdo e trabalhar com habilidade, e não com desenvolvimento de inteligência que envolve a pessoa dominar conteúdo, envolve ela ser testada, fazer prova. Então esse é que eu vejo. Na hora de procurar uma educação para criança, sempre o ideal é buscar uma escola clássica. Essa é a minha sugestão aí geral. Gostaria de uma opinião sua sobre como aplicar a TARES da melhor forma possível dentro do seguinte contexto. Tem uma pessoa no meu grupo, que é o irmão, que é viciado há alguns anos em tóxico, maconha. Ele trabalha comigo aqui na minha empresa. Vejo o quanto isso está prejudicando a ele e o rendimento do trabalho. Ele fez CIP, porém não concluiu. Parece que o afastaram. Ele diz que tenta superar e parar, porém vive descobrindo as recaídas. Como posso eu, sendo irmão, ajudá-lo da melhor forma? Sou a favor da impacto-terapia, porém às vezes tem receio de ser muito radical. No caso aí só tem uma saída, é internar o seu irmão. Eu não vejo outro jeito não. Se quer melhorar, agora ó, às vezes é melhor internar agora, mesmo que crie uma crise, do que deixar para ter uma crise trágica daqui a um ano, por exemplo. Nunca se sabe. O negócio é pegar enquanto é possível. E uma internação no hospital adequada para uma coisa dessa não faz mal para ninguém, só pode ajudar a pessoa. Qual o problema? Ajude ele, fala que você paga a internação. É uma saída. Valdo lá em cima, faz tempo que ele quer falar. Adriana, queria que você fizesse um paralelo entre a ignorância ignorada e o apriorismo com que a gente tende a tratar assuntos complexos. Tá? Vou te dar um exemplo, pessoal meu, de ignorância ignorada. Há alguns anos, se fosse colocado para mim em palestras, aulas que eu estava ministrando, a pergunta qual a minha opinião sobre a questão da repetência escolar ou da aprovação automática, eu tranquilamente me posicionaria contra esse mecanismo, porque me parece assim, senso comum que isso não é um caminho adequado. Só que essa é uma questão complexa, não é só uma questão pedagógica, é uma questão social. Quando eu tive que me deparar com um estudo aprofundado dessa questão, durante vários anos, mudei radicalmente minha ideia. Hoje, eu defendo a aprovação continuada, ou a não reprovação, por motivos muito simples, né? Sob o ponto de vista que
a criança que reprova e se evade, vai para a rua, vai para a marginalidade. Então é preferível uma criança na escola, ainda que aprendendo pouco, do que na rua. Você vai dizer, não, mas a questão correta... Sim, mas aí também esse processo não está bom. Não, pera. Você está saindo do espeto e caindo na brasa. Não, vamos recuar. Peraí, deixa eu terminar meu raciocínio. O mal não conserta o Peraí, deixa eu terminar o raciocínio. Essa não cola. Esse raciocínio é o mesmo raciocínio da redução de danos. Que em vez de, para poder evitar um problema maior, eles acabam doando seringa para a pessoa poder consumir drogas e não pegar AIDS. Mas está totalmente errado. O governo está jogando a toalha, não está governando nada. Seria o raciocínio da redução de danos. Mas veja só, você você consertar esse problema só com a aprovação não é a solução, em hipótese alguma não é a solução. O problema é a sua escola consertar o problema independendo do governo. Exatamente, mas veja só. É o que vocês estão tentando fazer lá no Colégio Bertone. Então, certo. É um princípio claro, Valdo. Pois é, mas agora, aplaudir isso ou reconhecer o erro, isso é besteira. Não. Se uma pessoa precisa ser reprovada, isso é bom para ela ver também os alunos na faculdade falam isso. Eles falam isso, eles não reprovam mais. Eles sabem que eles não reprovam. Eles mesmos colocam isso, então eles falam, para que estudar? Para você ver, no nível universitário, um aluno chegar e reclamar porque ele não foi aprovado em conselho de classe, é a mentalidade que está sendo criada. Então, se a gente for ver a questão do que é pior, esse é o dano pior, que na cabeça dele é o seguinte, eu não preciso me esforçar, eu vou passar. Mas você está confundindo duas realidades. Isso é quem chega na universidade. Uma coisa é pessoas que não querem estudar. Outra coisa são pessoas que vão para a escola por uma condição social. A família nem colocou na escola para estudar ou aprender. Ela colocou na escola porque ela ficar fora da escola é o caminho da marginalidade. Então, enquanto a escola precisa desenvolver competências de fazê-la aprender, mas a escola não pode excluir a criança de lá. A escola não pode mandar essa criança embora. É educação. É isso aí que eu ia falar. Ilusão, isso que você acabou de falar. Hoje na escola, se ficar fora da escola é pior, você vai ver hoje o pessoal tem polícia dentro da escola. Tem arma dentro de escola, então essa questão que é pior ficar fora da escola, das escolas que tem hoje, que a gente está vendo aqui em Foz do Iguaçu, que a criança com menos de 10 anos com droga, traficando, isso tem vários relatos. Então, essa realidade aí. Então você está dizendo que é melhor a criança ficar fora da escola? É isso? Não é isso que está sendo falado. Não é isso que está sendo falado. Tem aqui arrebanhar essas crianças e colocar tudo de algum modo. Já existe esquecer o resto. Isso que é o mais importante. Educação. Já existe mas escola. Bobagem. Isso não vai consertar nunca. Enquanto não tiver aula, enquanto não tiver estudo, enquanto não tiver educação. Não tem conserta. Escola e tem professor. Agora, é pouco pessoa para ensinar. Aí, o povo elege um cara praticamente analfabeto. O jeito foi o Lula, durante 8 anos. O cara falou que nem lia porque dá vazia nele. O que vocês querem? O negócio começa lá de cima para baixo. Está aí. Hoje, o que eu estava vendo na televisão, eles falando do processo do Brasil, que os caras falaram sobre a democracia. Então, para ver como é que é a democracia do Brasil, eu falei assim, se for explicar como é que é a democracia do Brasil, está tudo errado, que aqui acontece tudo o contrário. Só ele faltou de dizer que era o jeitinho político. Ele não chegou a fazer a síntese. Mas a síntese é o jeitinho do político do Brasil. Então, como é que fica isso? Colocam lá um cara que está lá faz 40 anos. Está uma múmia dirigindo a situação toda. Agora, chegou aí uma presidenta. Pela primeira vez, uma mulher dirigindo as coisas. Mas deixou o cara lá. As múmias estão do mesmo jeito, dirigindo toda a situação. Isso é o Brasil. Então, se o negócio vem de lá para cá, o cara, por exemplo, do Senado. Vocês querem Senado mais corrupto do que esse que tem no Brasil há quantos anos? A turma do mensalão está tudo aparecendo nos jornais, nas revistas, na televisão de novo. Todos os mensaleiros. Cadê o julgamento desse povo? Cadê o roubo que fizeram? Cadê o dinheiro nosso? Para onde que foi? Então veja, se a educação do Brasil é essa, o que vocês querem? Agora o processo tem que bater. Outra coisa, o ministro da Educação, que era o melhor deles, que a gente tinha esperança nele, tiraram o cara lá, o Lula, deu um telefonema para ele, tirou ele do ministério na hora. Foi o Cristóvão Buarque. Então veja. Agora, nós não podemos estar aplaudindo as coisas que arranjam umas saídas dessas espúrias.
totalmente anticosmoética e vão dizer de ignorância. Isso é errado. Mas espera aí, Adriana, tem mais dois argumentos. E se quer, só um minuto. O assunto é mais complexo do que parece, Adriana. Sabe por quê? Porque, veja só, a questão não é de reprovação e não reprovação, a questão de aprendizagem. 90% das crianças que são aprovadas não aprenderam nada também. O ensino está todo errado. Então, a aprendizagem não está chegando no nível correto. Os professores. Agora, se passar direto, vai piorar. Não é a reprovação ou a não reprovação que vai consertar isso, gente. Se 90% dos aprovados não aprenderam nada, por isso então vamos deixar aprovar tudo mesmo? Então fica sem agora, 100%. Tem que ser feito uma coisa, não quer dizer que ninguém está dizendo que a reprovação vai ser a solução de tudo. Então, mas ela é um item, quer dizer... O foco é o aprendizado e não a reprovação. Nós temos que fazer as crianças aprenderem. E não ficar preocupado se elas estão sendo reprovadas ou não. A reprovação é uma consequência, faz parte até de uma estratégia assim, ela saber que se ela não se esforçar... Mas na economia está errado, na economia de Mali está errado. Vocês querem a solução para isso? Acabe com a indústria da educação. Mas é exatamente isso que eu queria falar, Sr. Valdo. Essa história acaba com a indústria da educação. Tem que começar primeiro com os donos das escolas, o governo... ter vontade política de melhorar a partir do Senado, da Câmara dos Deputados, eles terem gente, e não levar os mexerica da vida e outros mais que estão indo para lá. Como é que fica? Não, mexerica. Você está entendendo que? Professor Valdo, essa coisa de reprovação... Não é tiririca, mexerica. Essa coisa de reprovação automática... Ele hoje é deputado, se a gente começar a falar, daqui a pouco ele vai fazer um negócio contra a gente. Eu estou falando sobre os mexericas da vida. Essa reprovação automática não é uma coisa nova. Desde no início da década de 70, já aconteceu essa reprovação automática tem piorar nas escolas públicas. A população do Brasil tem aumentado e o aumento é das favelas. Isso. A favela, como está cheia de analfabetos, chega nisso. Aí o que aconteceu? Você esconde o problema, a responsabilidade do governo, porque não aparecem os alunos reprovados. Então eles estão sendo todos aprovados. Não é essa a questão, Então você esconde estatisticamente essa realidade. A questão maior não é essa. A questão maior é que quando houve a reprovação automática nas escolas públicas, as escolas particulares tiveram um boom. Entendeu? Lá em Niterói tinha colégios assim, na questão assim, de quase se entrar na falência e que foi levantada assim, de uma maneira estrondosa. Por quê? Na medida em que... E outra coisa, não adiantava falar que era competência dos professores, porque o mesmo colégio que preparava alunos excelentes, e aí eu demonstro isso, que eu fiz faculdade de 70 a 74. As minhas melhores colegas da matemática tinham saído do Liceu Nilo Peçanha de Niterói. E 4 anos depois, eu fui fazer estágio nessa escola, já com a aprovação automática e com essa questão de seleção por carência. A seleção por carência, então, foi a derrocada da escola pública. Então, assim, os mesmos professores já não podiam fazer mais nada. Por quê? Entravam esses alunos que não tinham condições. E eu tive experiência na alfabetização, quando eu já estava professora da universidade, fazendo extensão, né, com ensino da matemática. E assim, o que a gente via é o seguinte, alunos da alfabetização com evasão escolar por causa de processo social. Eles não iam à escola. Então, não adiantava reprovação ou não reprovação. O problema era fazer aquelas crianças entenderem. E outra coisa, reprovar não adiantava nada, porque a criança no ano seguinte ia fazer a mesma coisa que ele tinha feito antes, que ele não tinha aprendido nada. Então, tinha que fazer uma reformulação de base. E o governo nunca se preocupou com isso. Então, assim, outra coisa também, não pode confundir reprovação automática da escola pública com aprovação automática da escola pública com o que está acontecendo nas universidades particulares, que são os alunos que estão mandando. Então, não podem ser reprovados, porque senão o professor vai embora. São questões completamente diferentes. Agora, fatos. Então, vou falar outros 3 fatos que eu já vi gente que, nesses tempos que eu tenho passado aqui em Foz, que vieram chorar para mim. Valdo, eu sou obrigado a passar os alunos, porque da diretoria, eles vieram falar que se eu não passar, quem vai para a rua sou eu que vou ser reprovado. Pois é, mas isso é aí eu acho isso uma não das é piores coisas da indústria da educação no Brasil. Mas... misturando duas Quer dizer, ou você passa ou você cai fora. Porque hoje em dia... Então, a Rosa está falando é outra coisa, não tem nada a ver com o professor é reprovado.
Hoje em dia, as escolas particulares não fazem reprovação automática. Aquilo que você fala aqui, né? 50% aprovação. Se a turma foi mal, a culpa é do professor. Hoje já não dá mais. Não pode nem falar não isso. Não pode mais esse princípio. Se você falar isso, põe na rua. Porque eu já tirei tudo. Se ele é analfabeto, qual é a responsabilidade que você tem? Uma besteira. Pessoal, aqui no ar, só para contribuir aí aqui eu já dei aula em 2 universidades aqui em Foz, não passei por isso. Né? Não vou citar nomes aqui, mas não passei por isso. Então não são todas que fazem isso, mas a gente sabe pelos colegas que algumas realmente fazem pressão para poder passar. Com relação à discussão anterior, o que eu tinha para acrescentar de volta é o seguinte, que a gente tem que ter cuidado com o argumento falacioso, quer dizer, pega-se outra questão errada para justificar um outro erro que foi colocado aqui. Então, dentro dessa condição, eu vejo o seguinte, a reprovação, primeiro, é como se encara uma reprovação. A vida tem reprovação, a gente não ganha todas. Né? Então, a pessoa tem que começar a ser preparada para ter maturidade desde a escola. Então, a questão é, como que se trata o aluno que foi reprovado? Na reportagem que eu vi hoje, justamente, a pessoa lá que era diretora da escola falou assim, isso não é um problema para a gente, porque nós damos atenção, damos o acompanhamento ao aluno que não consegue passar. Quer dizer, eles entendem que aquilo é uma dificuldade, mas que a pessoa pode superar e a escola deve dar o suporte para que ela consiga superar aquilo, que é a questão do aprendizado. Então, eu vejo que realmente usar outros problemas como justificativa para não reprovar, não me parece uma argumentação lógica. A outra questão que eu queria acrescentar também é a questão do país como um todo, né? A gente está virando o país dos concursos, das esmolas institucionalizadas, né? Agora a gente quer aumentar, o país está entrando numa situação em que, vamos dizer assim, os cidadãos vão ser apadrinhados de todas as formas. Então me parece um movimento que visa colocar o país numa condição onde o Estado vira superprotetor totalmente e a massa humana fica cada vez mais impensante. E na questão do ensino, a gente observa que acertadamente até está se investindo na escola técnica, mas lamentavelmente em detrimento da pesquisa, né, da geração de conhecimento que possa gerar aí, enfim, novas descobertas positivas. Então isso eu acho que é preocupante o rumo que o Brasil está tomando na educação como um todo. Então eu vejo que essa condição é uma política dentro de todo um movimento que está sendo feito que, para mim, visa para contribuir para um aumento da ignorância da população. Queria só voltar na pergunta, que a Adriana não respondeu a pergunta que eu fiz ainda. Né? A pergunta foi o paralelo da... Não queria polemizar com o assunto. Só para deixar claro, então, eu não sou a favor da aprovação automática. Eu só sou contra o fato de que eu não acho que a reprovação é a solução para a falta de aprendizagem. São 2 coisas diferentes. Mas não vamos polemizar mais. A minha pergunta foi a seguinte... Qual o paralelo que você faz entre a ignorância ignorada e o apriorismo com que a gente tende a tratar assuntos complexos num debate ou numa conversa? Existe um conceito que nós falamos que é o apriorismo técnico. Então, isso é uma técnica, é diferente. Vamos supor, se eu vou entrar numa negociação, se eu vim para cá hoje, eu estudei antes de vir para cá. Eu estudei cada item que estava aqui. Eu vim com uma ideia... Eu pensei sobre tudo aqui para vir para cá. Então, se você vai dar uma aula, você já está estudado, você está entrando com alguns conceitos e alguns argumentos. Isso é uma coisa diferente da pessoa que ela é a priorista. E ela analisa, às vezes, pequenas coisas. Ela tem uma monovisão da situação. Então, por exemplo, nas questões, ainda mais nós que somos da Conscienciologia, a gente tem que lembrar que toda análise que a gente faz, ela já aumenta, porque a gente tem que colocar a multidimensionalidade na questão. Então, às vezes, a gente não pode ir também no bico de muitas argumentações que tem, que são só intrafísicas. A gente tem que pensar qual é o efeito daquilo, por exemplo, seja o caso de educação, aqui não é a questão, né? Acabou indo para outro debate, mas vamos pensar em função de uma consciência. Não vamos pensar só nela, nessa dimensão. Para ela evoluir sempre, o que ela precisa? Ela precisa de conhecimento. Então, ela precisa que seja dado esse conhecimento para ela. Então, toda avaliação, ela é mais ampla. Então, a ignorância ignorada é na hora que a pessoa ela já entra, mas ela entra com um apriorismo fixado. Ela não abre, ela não ouve. Agora, quando você entra num debate, o que é esse apriorismo técnico? Você tem seus argumentos, você tem o que você já pensou, você tem o seu background intelectual, você tem as suas experiências, tudo isso você não joga fora. Você está entrando para uma discussão com tudo isso que você conhece.
Mas não quer dizer que é a ignorância ignorada. É quando a pessoa ela tem esse conhecimento, esse acervo dela como total. Ela não está aberta a um argumento novo que surja. Entendeu? Então, a ignorância ignorada que eu vejo é isso. Mas o apriorismo técnico é um fato. Todos nós temos uma bagagem que ela não é de jogar fora. A gente não pode jogar fora tudo que a gente sabe. Mas está aberto às mudanças que ocorram em função dos novos fatos e dos novos parafatos, como já foi colocado aqui. Okay. Então, não sei se eu respondi. Obrigado. Aqui no meio. Mais uma pergunta aqui da Carla. Sim. Ela está pedindo para você falar sobre o desconhecimento das raias do conhecimento pessoal. Isso na primeira página, já vi. Patologia. Já vi. Eu acho que isso aqui é muito relevante. É justamente a ignorância ignorada, é o desconhecimento das raias do conhecimento pessoal. Todo o nosso acervo de conhecimento, ele tem raias. Até, por exemplo, como a gente falou, meu nível na escala evolutiva. Eu ainda não sou desperta, tem raia. Eu não sei, eu tenho limites no meu conhecimento. Se eu sei quais são esses limites, eu vou procurar passá-los, eu vou procurar estendê-los, eu vou procurar aumentar esses limites. E na questão da ignorância ignorada, como é patológica, é o quê? Você não sabe nem o seu limite, você já acha que sabe tudo, você nem procura questionar, até aqui eu sei, até aqui eu vou para um especialista que saiba, até aqui eu sei, até aqui eu vou procurar um curso que me cubra, né, que me preencha essa lacuna. Até aqui eu sei, aqui eu não sei, eu vou procurar refletir, eu vou para a internet, eu vou para onde for, ter mais dados para eu poder ter um parecer sobre determinada situação. Então, o patológico aqui, ó, em ciência contra a própria ignorância, o desconhecimento das raias do conhecimento pessoal. Eu não sei o meu limite. Eu acho que eu sei tudo, então eu não sei que até onde eu posso ir, até onde eu tenho experiência, daqui para cá eu não tenho experiência. Eu preciso ainda alcançar e arranjar, às vezes, situações que possam me fornecer essa experiência. Bom, aqui em cima. Muito bem. Eu não quero prolongar o debate sobre educação, que eu acho que já tomou até um pouco demais do tempo que deveria, mas eu queria colocar minha opinião como estudante universitário, também não faz muito tempo eu saí do ensino médio, e já estudei em escola particular e em escola pública. O que eu observo da parte dos alunos não é um problema necessariamente na escola, é um problema social que vem de casa. O aluno, desde criança, ele não tem um estímulo para estar pensando, para estar desenvolvendo inteligência, para estar tentando, refletindo. A intelectualidade não é estimulada em casa e no dia a dia, quanto mais na escola. A criança não vai se estimular a pensar na escola. E outra coisa também é a velha lei de Gerson. A criança sempre vai querer tirar vantagem. Tipo, se eu posso colar ao invés de estudar, que é muito mais fácil, eu vou colar, não vou estudar. Então a pessoa sempre vai querer tentar tirar vantagem. E uma coisa que eu observo, assim, o que estimula mais os alunos na escola, as matérias que geralmente os alunos gostam mais, as matérias em que elas conseguem ver mais o resultado. Elas estudam, e sem muito esforço, sem precisar exprimir muito o cérebro, a pessoa consegue tirar um resultado, uma compreensão maior, tipo, se identifica na matemática, por exemplo, o aluno consegue desenvolver o cálculo até o final e ver que conseguiu chegar no resultado correto sozinho, isso que começa a estimular mais o aluno. E a parte da obrigação, sempre ser obrigado, muitas vezes, em geral, acaba gerando a reatividade do aluno, que, principalmente no início, na pré-adolescência e na adolescência, isso pode estar com o processo de rebeldia, porão consciencial, tudo, gera uma aversão ao estudo, que segue mais à frente até o nível universitário. Tá bom, muito bem pelo seu depoimento. Vamos ver se o governo melhora o salário dos professores para começar, né? Um dia isso vai acontecer. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 73 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais, 24 perguntas respondidas online, 36 votos presenciais, 8 votos online. Hoje temos 3 recados. Will Balanço e curso Amparadores, Igor Pesquisa TENEPS, a mim, curso 40 manobras. Queria lembrar para as pessoas da própria IC que colocam para dar o recado, por favor, estejam presentes no momento de dar o recado, porque vem outra pessoa, coloca e isso inibe a outras pessoas também participar do momento da divulgação. Agora o Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Ainda sobre o primeiro encontro dos amigos da enciclopédia,
que vai ocorrer no dia 8 de março, aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Bourbon, com o jantar de confraternização. Lembrando que dia 20, domingo, é o último dia que nós vamos aguardar para fazer a reserva dos convites. Então, nossa intenção é que todos os amigos do Enciclopédia participem do jantar. O pessoal, principalmente de Foz do Iguaçu, que está mais próximo, tem facilidade aqui. O pessoal de fora também. Então, o pessoal daqui de Foz do Iguaçu pode me procurar o professor Eliane Manfroy, para nós fazermos aí a reserva do convite, entregar o convite. E o pessoal de fora responder o e-mail confirmando a presença, ok? E também está aberto para aqueles que hoje não são amigos, não são associados, que possam participar da festa de confraternização, fazendo a sua reserva também, pagando R$60, e nós vamos depois, então, de domingo, fazer então o levantamento e acertar com vocês para participar também desse evento. Nós conseguimos um salão maior no hotel agora, tem mais um espaço, então é possível atender a todos aí, nós esperamos. Muito obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de estar convidando, em nome da Apex e do CAEC, para participarem da Semana da Max ProEx. Nós vamos ter nos dias 5 a 8 de março o 9º Balanço Existencial, que vai ocorrer bem no período do Carnaval. Além do Balanço Existencial, que já é um curso que nós já estamos realizando aí há bastante tempo, com uma participação em média mais ou menos de 100 pessoas, nós também temos no dia seguinte, logo após o balanço, na quarta-feira, o curso Amparadores, que vai ocorrer no dia 9/3. Esse curso Amparadores é com o professor Mário Oliveira. Ele ocorre às 15 horas até às 21h30. Ambos os cursos, nós temos aí aproximadamente 20 dias para ocorrer o evento. Quem tiver interesse para participar de qualquer um desses dois cursos e outras atividades também na Semana da MaxPlex, pode estar entrando em contato aqui com a recepção do CAEC, fazer as inscrições aqui diretamente na recepção, ou se quiser algumas outras informações, pode acessar o site da Apex, que é www.apexinternacional.org. Ok? Obrigado, estão todos convidados. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar a pesquisa online sobre a TENEPS. Nós continuamos aí divulgando a pesquisa e solicitando aí a contribuição de todos os tenepsistas. É muito fácil participar da pesquisa, ela se encontra, o link na página na internet do CAEC, logo na primeira página, embaixo ao centro, e todas as instruções estão detalhadas, basta que a pessoa leia aquilo com atenção, imprima o formulário, responda no papel, e depois volte ao site para poder imputar os dados. Então, nós passamos 200 contribuições, mas nós entendemos que o número de tenepsistas pode aumentar bastante, principalmente aqui na Cognópolis. Nós entendemos que a contribuição aqui dos tenepsistas de Foz do Iguaçu está ainda aquém das possibilidades viáveis aí dentro da pesquisa. Então, nós viemos aqui mais uma vez pedir essa contribuição. Qualquer dúvida, tem os e-mails que a pessoa pode enviar qualquer mensagem que nós respondemos nas próprias instruções presentes no site sobre a pesquisa. Muito obrigado. Boa tarde. O meu convite é para você que gostaria de diminuir a sua ignorância ignorada no manejo das energias. Venha participar do próximo curso de 40 manobras energéticas aqui em Foz do Iguaçu, na próxima Páscoa, dias 21, 22, 23 e 24 de abril. Esse é um curso sem nenhum tipo de pré-requisito, ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira. Maiores informações na recepção do CAEC. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é empatia traforista, especialidade holocarmologia, autora Roseli Oliveira. Obrigado e boa tarde a todos.